Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os protozoários. Bom, os protozoários são organismos e fazem parte do reino protista junto com as algas. Esse termo protozoário vem do grego protos, que significa primeiro, e zoon, que significa animal, ou seja, primeiro animal. Então, eles são considerados os primeiros animais, apesar de não estarem inclusos no reino Animalia. Sendo assim, os protozoários são organismos unicelulares, heterótrofos e eucariontes. A maioria deles é aquática, vivendo tanto em água doce quanto salgada, regiões lodosas e também em terra úmida. Existem protozoários de vida livre e também, de grande importância para nós, algumas espécies parasitas. Os protozoários são classificados de acordo com o tipo de estrutura de locomoção que eles possuem. Então, eles podem ser ciliados, flagelados, risópodos e esporozoários. Os ciliados são protozoários que possuem cílios. Os cílios são estruturas mais curtas e mais numerosas quando comparadas com os flagelos. Os cílios, então, são responsáveis tanto pela locomoção do ciliado, tanto quanto para a captura de alimento. A maioria dos ciliados são de vida livre. O exemplo mais comum de ciliado de vida livre é o Paramecium caudatum, conhecido popularmente como paramécio. Ele vive em lagos e também em charcos de água. Sua estrutura é uma célula longa, achatada e lembra muito uma sola de sapato. A principal estrutura do paramécio são o macronúcleo, ele que vai controlar a nutrição, o metabolismo e a regeneração do paramécio, e ele também possui um micronúcleo, que vai participar do processo sexual do paramécio. O paramécio se reproduz por conjugação. Um outro ciliado de grande importância que temos que destacar é o Balantidium coli, que é um parasita do intestino do porco, mas pode vir a contaminar também o homem. Outro protozoário importante são os flagelados. Eles possuem um ou mais flagelos, que são mais longos que os cílios, e assim como os cílios, são usados tanto para o protozoário se locomover, quanto para a captura de alimento. Eles vivem tanto em água doce quanto salgada, mas as espécies que são mais importantes para nós são as espécies parasitas. E as que mais se destacam são o Trypanosoma cruzi, que é causador da doença de Chagas, a Leishmania brasiliensis, causador da leishmaniose, e o Trichomonas vaginalis, causador de inflamações e corrimentos vaginais. A reprodução dos flagelados é, em sua maioria, por divisão binária longitudinal. Outro exemplo de protozoários são os risópodos ou sarcodíneos, ou também são conhecidos como ameboides. Eles se locomovem por meio de expansões citoplasmáticas, que são conhecidas como pseudópodes ou falsos pés. Esses falsos pés também são utilizados para a captura de alimento. Os risópodes podem ser tanto de vida livre, podem viver na água doce ou na água salgada. E também podem causar prejuízos ao homem, como, por exemplo, a Entamoeba gengivalis, que pode viver na boca, a Entamoeba histolítica, que é parasita, e quando se instala no intestino, provoca a amebise, que é uma doença que causa desinteria. A reprodução dos risópodes é por divisão binária. E o último protozoário é o esporozoário. Os esporozoários não possuem estrutura de locomoção. Todos eles são parasitas. E dentre os mais conhecidos, nós temos o Plasmodium, que causa a malária, e o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose. A reprodução dos esporozoários é por esporogonia. Existem várias doenças que são provocadas por protozoários. Eu vou comentar as duas principais, que são de principal importância no Brasil, que é a doença de Chagas
e a malária. A doença de Chagas. No Brasil, apesar de haver um bom controle da doença, um controle governamental, ainda por ano são registradas mais de 5.000 mortes, além dos milhões de portadores crônicos da doença que, nos seus estágios finais, ainda não possui tratamento. Bom, a doença de Chagas tem esse nome devido a uma homenagem ao cientista brasileiro Carlos Chagas, que descreveu o ciclo de vida e descobriu quem é o parasita causador da doença de Chagas. Bom, o tripanossomo é transmitido por insetos chamados como barbeiros ou, em alguns locais do Brasil, chupança. A doença é adquirida pelo contato das mucosas, olho, nariz, boca, com as fezes do inseto infectado pelo parasita. Mulheres infectadas podem transmitir o parasita aos filhos pela gravidez ou na amamentação. E o parasita também pode ser transmitido através de transplantes de órgão, transfusão de sangue por doadores infestados, etc. Bom, o barbeiro adquire o tripanossomo quando suga o sangue de pessoas com a doença ou então suga o sangue de animais contaminados, como, por exemplo, cães, gatos, mas principalmente animais silvestres, que geralmente são reservatórios naturais desse protozoário. O barbeiro, como o próprio nome já diz, é um animal de hábito noturno, esconde durante o dia em frestas e sai à noite para se alimentar do sangue. Depois de picar uma pessoa, geralmente pica no rosto, daí o nome barbeiro, o inseto defeca. Se as fezes estiverem contaminadas, os tripanossomos podem penetrar pelas fezes através do ferimento, quando a pessoa se coça. E o tripanossomo atinge, então, a circulação sanguínea. Nos primeiros estágios da doença, os principais sintomas que a pessoa pode ter são cansaço, febre, aumento do fígado ou do baço e inchaço dos linfonodos. Depois de 2 a 4 meses, esse sintoma pode desaparecer. E somente depois de 10 a 20 anos após a infecção é que voltam a aparecer alguns sintomas mais graves. Os protozoários nessa fase já estão principalmente instalados no músculo cardíaco e aí causam lesões que podem prejudicar o funcionamento do coração, principalmente insuficiência cardíaca. Até a década de 60, não existia cura para a doença de Chagas. A partir da década de 60, foram desenvolvidas algumas drogas capazes de matar e destruir o tripanossoma, principalmente no início da doença. Mas nos casos mais graves e nos estágios mais avançados da doença, ainda não se tem cura. Maneiras de se combater esse parasita seria evitar a picada do barbeiro. E como esses insetos se escondem em frestas de casa de barro ou de pau a pique, o ideal seria construir casas de alvenaria para que se elimine o barbeiro. Outra medida preventiva importante seria a instalação de cortinas de filó ao redor das camas e telas de proteção em portas e janelas. A malária é uma doença comum no Brasil e a cada ano ocorrem cerca de 500.000 casos de malária, e a região onde mais se encontra esses casos é na região amazônica. Há 4 espécies do gênero Plasmodium que podem causar a malária. O Plasmodium malariae, responsável pela forma mais branda da doença. O Plasmodium falciparum, que causa a forma mais grave. E o Plasmodium vivax, que causa a forma de malária de gravidade intermediária. A pessoa vai adquirir a malária ao ser picada pela fêmea do mosquito Anopheles, que esteja contaminada com o protozoário. O mosquito vai injetar, quando pica a pessoa, uma secreção da saliva, e é nessa saliva que estão as formas infestantes do Plasmodium, chamadas esporozoítos.
Na infecção por Plasmodium vivax e por Plasmodium malari, parte dos esporozoítos penetra as células do fígado. Ali elas se multiplicam, enquanto outra parte penetra as hemácias. Nas infecções por Plasmodium falciparum, os parasitas invadem somente as hemácias. Entre 6 a 16 dias depois da infecção inicial, as células do fígado liberam no sangue os novos parasitas, agora num estágio chamado merozoíto. Cada merozoíto que penetra uma hemácia no sangue pode originar de 8 a 24 novos merozoítos. Devido a essa grande quantidade de merozoítos, a hemácia arrebenta, libera esses merozoítos na corrente sanguínea que vão invadir novas hemácias sadias e o ciclo se repete. A cada 48 horas no caso do Plasmodium vivax e do falciparum e 72 horas aproximadamente no Plasmodium malari. Milhares dessas hemácias se rompendo simultaneamente vão liberar então os parasitas e também liberam substâncias tóxicas que vão causar então as febres e os calafrios típicos da malária. Os picos de febre alta entre 39 e 40 graus vão se coincidir toda vez que as hemácias se romperem. Então, toda vez que ocorre a ruptura das hemácias, ocorre liberação de merozoítos no plasma. Atualmente, existem vários medicamentos que podem eliminar o plasmódio do sangue. E também algumas drogas antimaláricas que devem ser ingeridas preventivamente caso a pessoa vá visitar alguma região que tem incidência dessa doença. Medida de prevenção da malária, então, seria combater a proliferação do mosquito transmissor, impedindo sua picada, aterrando lagoas e poças d'água que servem de criadouro para essas larvas, aplicar inseticidas e usar telas em portas e janelas e também cortinas de filó sobre as camas também são barreiras para evitar a picada do mosquito. É isso aí.